Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Gledson e falo daqui de São José dos Campos. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Sei que esse é o nosso terceiro vídeo do canal e temos aprendido com alguns personagens da Bíblia. E esse personagem de hoje, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 16 e no versículo 31. Na verdade, a partir do 30 e 31. Diz-nos assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. A Bíblia aqui está começando a contar a história de Acabe, um dos reis de Israel. E quem é um pouco mais íntimo da Bíblia vai até, ao falar o nome de Acabe, ter uma certa aversão. Mas é engraçado que até os maus exemplos nos trazem algum exemplo, nos trazem alguma perspectiva, nos trazem alguma mudança. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Acabe está iniciando o seu reinado. Tá certo que Acabe, ele é fruto, ele é filho de diversos reis, diversas pessoas que fizeram errado na sua vida. Tiveram a oportunidade de fazer o certo, porém preferiram fazer errado. E a Bíblia nos traz Jeroboão, um dos reis de Israel, como um exemplo péssimo. Jeroboão é o padrão de péssimo rei em Israel. Ele é o padrão. Tanto é que todos os outros que vêm depois dele são medidos a partir dele, de tão mau padrão de rei que ele é. E Acabe, ele está sendo classificado como pior que Jeroboão. Como eu disse, ele está iniciando o seu reinado. Logo, no início de uma trajetória, no início de um ministério, no início de um relacionamento, no início de uma vida, quando você se dá conta que você está escrevendo a sua história, ao invés de Acabe pegar a caneta e escrever a sua própria história, Acabe vai pegar a caneta de Jeroboão para escrever a sua história. Ele vai ser pior, as suas atitudes são piores, o seu exemplo é pior. E é esse ponto que eu quero falar com você. Não é porque seus pais foram ruins que você tem que ser ruim. Não é porque seus pais tiveram certas atitudes que você tem que ter essas atitudes. Você tem a oportunidade de fazer diferente. A exemplo, o relacionamento dos seus pais nunca foram tão bons, tão felizes, tão cheios de amor. Não quer dizer que os seus precisam ser também. E é justamente isso que acontece com Acabe. Ele começa a escrever a sua história. E ao invés de escrevê-la diferente dos seus pais, do seu avô, ao invés de escrever diferente de Jeroboão, ele quer seguir o exemplo mau de Jeroboão. Ele quer fazer do mesmo jeito ou até pior que Jeroboão. E é isso que vai trazer tragédia para a sua história, tragédia para a sua vida. Porque nós, como seres humanos, temos uma facilidade tamanha de pegar exemplo. A exemplo que nós, como filhos, trazemos muitos traços dos nossos pais. E eu digo para você, por que você tem que trazer justamente e reforçar e viver os traços péssimos que os seus pais tiveram? Porque nos seus relacionamentos você tem que reproduzir as atitudes que não deram certo no relacionamento dos seus pais. Talvez seu pai era bruto com sua mãe e você continua sendo bruto com a sua esposa. Talvez a sua mãe, ela era reclamona, iracunda, e você continua fazendo isso no seu relacionamento. Mas por quê? Por que você não pode escolher ser diferente? Por que você não pode ser diferente? Você tem a oportunidade hoje, na vida, de iniciar diferente, de fazer diferente, de ser exemplo de diferença. E algo me traz assim, Acabe, além de seguir o padrão de Jeroboão, a segunda coisa que ele vai fazer, uma aliança errada. Nós precisamos tomar cuidado com quem nós nos aliançamos.
Nós precisamos tomar cuidado com quem nós fazemos alianças, amizades, relacionamentos. Acabe, além de pegar o padrão, já era de se esperar que ele escolheria alguém errado para viver. Mas além de pegar o padrão, ele vai seguir à risca, até mesmo na sua aliança. Vai casar com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E a gente sabe bem a história. Jezabel vai ser uma rainha ativa, uma rainha mandona. Jezabel vai mandar. Jezabel vai colocar a sua religião dentro de Israel. Por isso que você precisa tomar cuidado. Além de seguir exemplo dos seus pais, tome cuidado, porque provavelmente as suas atitudes te levarão a pessoas muito parecidas, porque esse é o padrão que a gente traz dentro da gente. E depois a gente fica frustrado e reclamando. E tem gente que vai assistir esse vídeo e vai se olhar e vai falar: realmente, o meu relacionamento é muito parecido com o que os meus pais tiveram e eu não queria. Mas talvez foi pelas escolhas, talvez foi pela atitude semeada. Mas hoje você tem a oportunidade. Tome cuidado com as alianças que você faz. Tome cuidado se a pessoa não professa a mesma fé que você, se a pessoa não tem os mesmos objetivos que você, se a pessoa não quer viver a mesma vida que você quer viver. Tome cuidado com essas alianças. Não, ele vai mudar, ela vai mudar. Ninguém muda. É aquilo que é. E provavelmente ela é fruto de uma relação assim, por isso que ele não vai mudar. Então tome cuidado com as suas alianças, porque a segunda coisa que Acabe vai fazer é alianças más. Tome cuidado com amizades, tome cuidado com coleguinhas, tome cuidado com quem dá palpite na sua vida. E a terceira coisa que Acabe vai fazer, servir a Baal. A fé de Acabe é uma fé tão defraudada, é uma fé tão fraca, que ao mínimo passo da aliança com Jezabel, ele está servindo Baal. Ele está patrocinando Baal. Ele está patrocinando aquilo que Deus não queria que tivesse em Israel. E é justamente isso. Tome cuidado, porque provavelmente, se você tem seguido um mau exemplo, se as suas alianças são mal, a sua fé também é uma fé que será fraca. E logo, logo, ela vai ser defraudada. Tome cuidado com as alianças que você tem, porque essas alianças não te aproximam de Deus, logo elas vão te aproximar do mundo. Se essas alianças não te aproximam de um viver honesto, logo elas vão te aproximar de uma vida terrível. E esse é o modelo que a gente precisa aprender. Tome cuidado. Você não precisa ser o fruto da vida dos seus pais. Você não precisa ser fruto do relacionamento dos seus pais. Você pode ser você, com as suas características. Tá certo que grande parte dos nossos traços psicológicos, físicos, de personalidade vem dos nossos pais. Mas dá para melhorar, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente. Que essa palavra possa abrir a sua visão para hoje, para você ser o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor filho, um melhor amigo, um melhor servo, para você ser melhor em alguma coisa, mesmo com as mesmas características. Oportunidade você tem. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.